Marina acordou naquela segunda-feira sem imaginar que seria o último dia em que se reconheceria no espelho. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros o peso de ser diferente numa sociedade que ainda lutava para aceitar o amor em todas as suas formas. O que aconteceu naquele dia mudaria não apenas sua vida, mas também revelaria o poder transformador do amor verdadeiro e como uma decisão desesperada pode se tornar o início de uma jornada extraordinária de cura. A história que você está prestes a conhecer aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde os segredos se espalham mais rápido que as boas notícias. Marina trabalhava como professora de educação infantil e havia conquistado o carinho de todas as crianças da escola municipal onde lecionava. Sua dedicação era inquestionável. Suas aulas criativas encantavam os pequenos, mas havia algo em sua vida pessoal que ela mantinha cuidadosamente guardado, longe dos olhares curiosos da comunidade conservadora. Durante 3 anos, ela conseguiu manter sua relação com Sofia em segredo. As duas se conheceram na faculdade de pedagogia e descobriram que o amor não escolhe gênero, apenas corações dispostos a se entregar completamente. Sofia, 2 anos mais nova, trabalhava como enfermeira no hospital da cidade vizinha e dividia com Marina os sonhos de construir uma família baseada no respeito, companheirismo e amor incondicional que poucas pessoas têm a sorte de experimentar. O casal planejava se mudar para a capital no final do ano, onde poderiam viver sua relação abertamente, sem precisar esconder beijos, carinhos ou mesmo as alianças que usavam escondidas em correntes no pescoço. Elas economizavam cada centavo para tornar real o sonho de liberdade, mas o destino tinha outros planos reservados para aqueles meses que antecediam a mudança tão esperada e cuidadosamente planejada. Porém, naquela manhã fatídica de segunda-feira, um evento aparentemente insignificante desencadearia uma sequência de acontecimentos que testaria não apenas o amor entre elas, mas também revelaria forças ocultas de preconceito que Marina jamais imaginou enfrentar. O que começou como um dia comum se transformaria no episódio mais desafiador de suas vidas, mas também abriria caminho para uma descoberta que salvaria muito mais do que apenas um relacionamento. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu quando Marina chegou à escola e notou os olhares diferentes dos colegas de trabalho. Sussurros cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Sorrisos forçados substituíam os cumprimentos calorosos de sempre, e uma atmosfera pesada pairava pelos corredores que antes eram seu refúgio de paz e realização profissional. Ela tentou ignorar a sensação de desconforto que crescia em seu peito, concentrando-se na preparação das atividades para seus alunos de 5 anos. Durante o recreio, a diretora da escola, Dona Clemência, uma senhora de 58 anos, conhecida por sua rigidez moral e valores tradicionais, solicitou uma conversa em particular. Marina seguiu até a sala da direção com um pressentimento ruim, mas nada poderia tê-la preparado para o que estava prestes a ouvir. Com uma expressão severa e uma pasta de documentos sobre a mesa, a diretora revelou que havia recebido uma denúncia anônima sobre a conduta inadequada da professora. A denúncia continha detalhes íntimos da vida pessoal de Marina, que só poderiam ter sido fornecidos por alguém muito próximo. Fotos das duas juntas em momentos íntimos, mensagens de texto carinhosas e até mesmo cópias de conversas privadas entre Marina e Sofia haviam sido entregues anonimamente na secretaria da escola. A invasão de privacidade era chocante, mas o que mais doía era a certeza de que alguém em quem ela confiava havia atraído de forma brutal e calculada. Dona Clemência foi direta e cruel em suas palavras. Disse que aquele tipo de comportamento não era compatível com os valores da instituição e que Marina estava sendo uma má influência para as crianças.
As acusações eram infundadas e preconceituosas, mas a pressão da comunidade conservadora e de alguns pais alarmados pela denúncia anônima havia criado uma situação insustentável para a continuidade de Marina na escola onde trabalhava há 4 anos. O ultimato foi devastador. Marina deveria apresentar sua carta de demissão voluntária até o final da semana ou enfrentaria um processo disciplinar que mancharia permanentemente sua carreira na educação. A ameaça era clara, e a humilhação pública que se seguiria seria inevitável numa cidade onde todos se conheciam. Quando Marina saiu da sala da direção, suas mãos tremiam e lágrimas começavam a embaçar sua visão. Mas ela ainda não imaginava que aquele era apenas o começo de uma sequência de eventos que a levariam ao limite de sua resistência emocional. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade típica de fofocas em comunidades pequenas, mas desta vez carregava uma crueldade amplificada pelo preconceito. Marina descobriu que não era apenas seu emprego que estava em risco, mas toda sua reputação havia sido destroçada publicamente. Vizinhos que antes a cumprimentavam cordialmente, agora atravessavam a rua para evitar encontros. Comerciantes locais demonstravam frieza ao atendê-la. E até mesmo na farmácia onde comprava medicamentos há anos, ela percebeu olhares de julgamento e desaprovação. O pior ainda estava por vir quando Marina chegou em casa e encontrou pichações ofensivas no muro de sua residência. Palavras de ódio e preconceito estavam escritas com tinta vermelha, criando um cenário assombrosamente hostil no lugar que deveria ser seu refúgio de paz e segurança. A violência simbólica representada por aquelas palavras atingiu Marina de forma muito mais profunda do que qualquer agressão física poderia causar, pois revelava o quanto algumas pessoas podem ser cruéis quando se sentem protegidas pelo anonimato. Sofia chegou do trabalho e encontrou Marina sentada no chão da cozinha, chorando compulsivamente, enquanto segurava uma carta que havia sido deixada na caixa de correio. A carta, escrita em letras garrafais e assinada por cidadãos preocupados, exigia que as duas deixassem a cidade imediatamente ou enfrentariam consequências mais graves. As ameaças eram vagas, mas suficientemente intimidadoras para criar um clima de terror psicológico que estava consumindo a saúde mental de Marina rapidamente. Durante toda aquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela caminhava pela casa como um fantasma, questionando cada decisão que havia tomado, cada momento de felicidade que havia compartilhado com Sofia, e principalmente se valeria a pena continuar lutando contra uma sociedade que parecia determinada a rejeitá-la completamente. A sensação de isolamento era sufocante, e pela primeira vez em sua vida, Marina começou a considerar que talvez o mundo fosse melhor sem ela. Sofia tentava consolá-la, oferecendo palavras de encorajamento e lembrando-a de todos os planos que haviam feito juntas. Mas percebia que algo muito profundo estava se quebrando dentro da mulher que amava. O brilho nos olhos de Marina havia desaparecido, substituído por uma tristeza abissal que parecia crescer a cada hora. Era como observar alguém se afogando lentamente em sofrimento. E Sofia sentia-se impotente para reverter o processo destrutivo que estava consumindo a pessoa mais importante de sua vida. Os dias que se seguiram trouxeram uma escalada cruel de perseguição sistemática que parecia orquestrada para quebrar completamente o espírito de Marina. Ela descobriu que sua conta bancária havia sido cancelada pelo gerente alegando políticas internas, o que ela sabia ser apenas mais uma forma de discriminação disfarçada. O proprietário do apartamento onde ela morava há 2 anos enviou um aviso de despejo com apenas 30 dias de prazo, justificando a decisão com cláusulas contratuais duvidosas que nunca haviam sido mencionadas anteriormente. Marina tentou buscar apoio em pessoas que considerava amigas,
mas foi surpreendida pela covardia e hipocrisia de quem ela esperava encontrar solidariedade. Colegas que antes compartilhavam risadas e confidências agora evitavam suas ligações. E algumas chegaram ao ponto de bloquear seus contatos nas redes sociais. A sensação de abandono era devastadora, pois revelava que muitos relacionamentos que ela julgava genuínos eram, na verdade, superficiais e condicionais à aprovação social. A situação financeira tornou-se desesperadora quando Marina descobriu que sua demissão forçada havia sido comunicada a outras escolas da região com recomendações que tornavam impossível sua recontratação. A rede de preconceito se mostrava muito mais organizada e eficiente do que ela jamais imaginou possível numa sociedade que se dizia civilizada e cristã. Cada porta que se fechava levava embora um pedaço de sua autoestima e esperança no futuro. Sofia trabalhava turnos duplos no hospital para compensar a perda de renda de Marina, mas a pressão também chegou ao seu ambiente profissional. Comentários maldosos e piadas de mau gosto começaram a circular entre alguns colegas, e ela percebeu que sua própria carreira poderia estar em risco se a perseguição continuasse escalando. A administração do hospital ainda não havia tomado medidas diretas, mas a tensão no ar era palpável e preocupante. Foi numa quinta-feira chuvosa que Marina atingiu seu limite emocional. Ela havia passado o dia inteiro procurando trabalho em cidades vizinhas, enfrentando rejeições humilhantes e comentários discriminatórios disfarçados de preocupações legítimas. Quando voltou para casa encharcada e emocionalmente destroçada, encontrou uma nova surpresa cruel. Alguém havia jogado tinta nos vidros de seu carro e furado os pneus. Naquele momento, Marina sentiu que não havia mais forças para continuar lutando contra um mundo que parecia determinado a destruí-la completamente. Naquela noite, Marina tomou a decisão mais drástica de sua vida. Enquanto Sofia trabalhava no plantão noturno do hospital, ela escreveu uma carta de despedida explicando que não conseguia mais suportar a dor de viver numa sociedade que a rejeitava tão cruelmente. As palavras fluíam com uma tristeza profunda, mas também com uma clareza perturbadora de alguém que havia chegado ao limite absoluto de sua resistência emocional. Ela pedia perdão a Sofia por não ser forte o suficiente para enfrentar juntas aquela tempestade de ódio e preconceito. Marina organizou meticulosamente todos os documentos importantes, pagou as contas pendentes com o pouco dinheiro que ainda possuía e deixou instruções detalhadas sobre seus poucos bens materiais. Ela queria que Sofia soubesse que sua decisão não era um ato de fraqueza, mas sim uma forma de libertá-la do fardo de estar associada a alguém que havia se tornado um alvo de perseguição social. Em sua mente distorcida pela depressão e desespero, ela acreditava estar fazendo um favor à mulher que amava. Por volta das 3 da madrugada, Marina tomou uma quantidade perigosa de medicamentos que havia acumulado secretamente durante os dias anteriores. Ela deitou-se na cama que compartilhava com Sofia, abraçou a almofada que ainda carregava o perfume de sua namorada e fechou os olhos esperando que a dor finalmente cessasse. O último pensamento que passou por sua mente foi uma lembrança doce dos primeiros dias de namoro, quando o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas para seu amor. Sofia chegou em casa mais cedo devido a um cancelamento de última hora em sua escala de trabalho. Quando encontrou Marina inconsciente e a carta de despedida na mesa de cabeceira, seu mundo desabou instantaneamente. Ela verificou os sinais vitais com a precisão de sua formação profissional. Ligou imediatamente para o serviço de emergência e começou os procedimentos de primeiros socorros, enquanto lágrimas de desespero escorriam por seu rosto. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela lutava para manter Marina viva. A ambulância chegou em 8 minutos, mas para Sofia
pareceram 8 horas de agonia pura. Enquanto os paramédicos trabalhavam para estabilizar Marina, Sofia tomou uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas também impactaria toda a comunidade que havia sido tão cruel com elas. Ela sabia que precisava fazer algo drástico, algo que forçasse aquelas pessoas a encararem as consequências reais de seu preconceito e ódio. O que Sofia planejou naquele momento de dor extrema se tornaria uma lição poderosa sobre humanidade e consequências. No hospital, Marina lutava entre a vida e a morte, enquanto Sofia enfrentava a decisão mais difícil de sua vida profissional e pessoal. Como enfermeira, ela havia jurado preservar vidas, mas como namorada de alguém que havia sido cruelmente perseguida até o limite do suicídio, ela sentia uma responsabilidade maior de expor a hipocrisia e crueldade de uma comunidade inteira. Durante as longas horas de espera pelos resultados dos exames e procedimentos médicos, Sofia elaborou um plano audacioso que chocaria a cidade inteira. Sofia conhecia segredos profundos sobre muitas famílias da cidade devido ao seu trabalho no hospital. Como enfermeira há 5 anos, ela havia testemunhado momentos íntimos, crises pessoais e situações constrangedoras de diversas pessoas que agora faziam parte da campanha de ódio contra Marina. Ela sabia sobre casos de traição, vícios escondidos, violência doméstica e outros segredos sombrios que essas pessoas virtuosas mantinham cuidadosamente ocultos da sociedade conservadora que tanto prezavam. A primeira fase de seu plano começou na manhã seguinte. Quando Marina ainda estava em coma, induzido na UTI, Sofia ligou para a rádio local e pediu para falar ao vivo no programa matinal mais ouvido da cidade. Com uma voz calma, mas carregada de emoção controlada, ela contou detalhadamente sobre a tentativa de suicídio de Marina e as circunstâncias que levaram a essa tragédia. Ela não poupou detalhes sobre as perseguições, ameaças e o sistemático processo de destruição psicológica que sua namorada havia sofrido. O impacto foi imediato e devastador para aqueles que haviam participado da campanha de ódio. Sofia mencionou nomes específicos, citou palavras exatas que haviam sido ditas e descreveu comportamentos que muitos achavam ter passado despercebidos. Ela transformou os perseguidores em réus de um tribunal público, expondo suas ações cruéis para toda a comunidade ouvir. Mas aquilo era apenas o começo de uma estratégia muito mais elaborada e impactante. Quando o programa terminou, o telefone da rádio não parava de tocar. Algumas ligações eram de apoio e solidariedade, mas muitas eram de pessoas furiosas, tentando se defender ou atacar Sofia por sua exposição pública. O que essas pessoas não sabiam era que Sofia havia gravado secretamente muitas dessas ligações defensivas e agressivas, documentando ainda mais evidências da mentalidade preconceituosa que dominava parte significativa da população local.